feliz neste santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus neste dia feliz, neste santo lugar. Uma por Deus, eu marquei um encontro com Deus. Teu amor é real, tua paz usarei. Eu marquei um encontro com Deus. Neste dia feliz, aquelas mãos de Deus, este santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Teu amor é real, teu amor é real, tua paz usarei. Eu marquei um encontro com Deus. Mais uma vez, vamos cantar esse louvor lindo. Vai lá, abre o coração. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Teu amor é real, teu amor é real, tua paz usarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro a porta do meu coração, te dou livre acesso. Vamos ver, vamos lá. Eu abro a porta do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, Senhor, realiza prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergue do chão. As palmas de Deus. Eu abro a porta do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro a porta do meu coração, te dou livre acesso. Me ergue do chão. Eu abro a porta do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro a porta do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, Senhor, realiza prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergue do chão. Pela bondade de nosso Deus eterno, pela bondade do nosso Deus santo e poderoso, nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, Criador, do Filho, o Salvador,
e do Divino Espírito Santo, o Santificador, né? Em nome da Trindade Santíssima, naquele Deus que criou todas as coisas, e naquele Deus que amou. É tão lindo aquela passagem de São João, não é? Que Deus amou tanto o mundo para entregar o seu Filho para nos salvar, né? Há muitos anos atrás eu vi uma historinha que de quando em quando eu gosto de repeti-la, né? A história do menino simples, um menino que não tinha tantas condições como outras crianças para comprar os seus brinquedos, e ele gostava de barquinho, de barco, né? Barco, mexer com barquinho no laguinho da perto da sua casa. E com muito capricho, com muito desdenho, ele pegou umas madeirinhas, umas taubinhas, umas ferramentas do seu pai, e devagarzinho foi, com paciência, conseguiu fazer um barquinho. Ele não via a hora de dar uma chuva boa para ter uma enxurrada. Naquele dia ele estava na casa dele e na rua quando chove desce aquela enxurrada. Não deu outra. Assim que deu a chuva, a enxurrada, ele foi então testar, brincar com o seu barquinho. E o barquinho ficou muito bem feito, muito bem trabalhadinho, a ponto de que ele colocava na enxurrada e o barquinho descia lá uns 20, 30 metros. E de repente ele se empolgou tanto de deixar o barquinho descer segundo a correnteza, que ele não percebeu que tinha um bueiro. Aí ele correu, mas não deu tempo. O barquinho dele entrou num bueiro lá, num cano d'água. Ele ficou muito triste, sentou, chorou, mas não pôde pegar o seu barquinho, né? Passados uns tempos, ele estava numa rua perto de sua casa e tinha uma loja de objetos, né? Objetos usados. E qual foi o impacto que ele teve, que de repente ele olhou na vitrine da loja e ele viu um barquinho, ou seja, não um simples barquinho, ele viu o barquinho dele, lá na vitrine da loja. Aí ele entrou todo animado, todo feliz, todo contente, e disse: meu senhor, aquele barquinho que está lá na vitrine é meu, eu fiz ele. O homem disse: ó menino, você, não sei, não vou questioná-lo, mas eu compro objetos usados, coisas que as pessoas trazem, né? E eu ponho aqui para vender na minha loja. Esse barquinho uma pessoa achou ele e me vendeu. Não, moço, o barquinho é meu. Moral da história, ele não pôde pegar o barquinho, né? Porque o dono da loja havia comprado de uma outra pessoa. Aí ele disse para o moço: olha, faz um favor para mim, não vende esse barquinho para ninguém não, eu vou dar um jeito. Quanto o senhor quer do barquinho? E assim ele foi fazendo um servicinho aqui, um servicinho ali, até que ele então conseguiu o dinheiro que o homem queria do barquinho. Entrou correndo na loja do homem: está aqui, moço, está aqui. E pegou o barquinho. E mal saiu na porta, ele sentou ali na calçada da loja, pegou o barquinho na mão e disse assim: barquinho, você leu 2 vezes. 2 vezes você leu. Uma, porque eu te fiz. E 2, porque agora eu te comprei. Isso vem com a teologia da Bíblia, né? Nosso Deus nos criou, mas nós nos perdemos mundo afora. Posso usar até essa terminologia: nos perdemos nas enxurradas da vida,
nos impulsos da vida. Por isso que a gente, quando estuda a Sagrada Palavra de Deus, fala que Deus mandou os profetas, que Deus mandou grandes homens de Deus, mas nós não ouvimos os profetas, não ouvimos os grandes homens de Deus, a ponto então de Deus ter enviado o seu próprio Filho para pagar o preço. Então, de certa maneira, nós somos criaturas de Deus e fomos comprados por Deus, resgatados por Deus. Por isso, meu irmão, eu às vezes estremeço na minha mente, estremeço no meu coração, nas minhas palavras, porque eu não aceito, eu não concordo que mesmo no mundo cristão, muita gente que diz que crê em Deus, na verdade não crê não. Muita gente que diz que tem Deus no coração, na verdade não tem não. Muitas vezes as pessoas que às vezes não saem lá das missas dominicais ou nos cultos evangélicos, tem muito cristão que no fundo não é cristão. Eu sou do movimento carismático católico, eu estou nesse grupo carismático católico que tenta fazer com que nós, até nós mesmos católicos, que muitas vezes dizemos que somos católicos e não somos praticantes, a entender essa dádiva desse Deus Criador, que ao mesmo tempo nos resgata. Me toca muito o coração uma lembrança de um pregador antigo da renovação carismática. Ele escreveu um livro que diz assim: ide e pregai, ide e evangelizar os batizados. Ide evangelizar, pregar. Quer dizer, mesmo uma pessoa que se diz ser da igreja, ela precisa ser evangelizada. Tem muitos cristãos que às vezes são cristãos de conveniência. Eu posso dizer com uma experiência de um pregador de mais de 40 anos, muitas pessoas buscam Deus por interesse. O Deus da conveniência, o Deus do milagre, o Deus das doenças, os Deus que realiza favorecimentos, mas crer no verdadeiro Deus são poucos. Entender o Evangelho são poucos. Eu repito, com dor no coração, com peso no coração, aqui mesmo eu tenho uma assembleia aqui na minha frente. Muitas vezes eu fico decepcionado com pessoas que frequentam a igreja. Eu repito, tem gente que acha que crê em Deus. Crê em Deus da sua maneira? Crê em Deus do seu jeito? Crê em Deus quando você pode? Seguir, viver as coisas de Deus quando você quer? Viver e seguir as coisas de Deus quando você precisa? Aqui, ó, aqui. Tem muita gente que vive sim a religião, a fé, na hora que ela precisa. Na hora que ela quer uma graça, na hora que ela quer uma bênção, na hora que ela quer uma cura, na hora que ela quer ver realizados seus projetos, né? Até nossos irmãos evangélicos, com todo respeito, correm no evangelizar, né? Eu acho um absurdo quando as pessoas falam assim que Deus vai me honrar. Poxa vida, ontem nós celebramos o Dia do Pai. Normalmente é o filho que tem que honrar o pai, não o pai que tem que honrar o filho. O pai tem que ter honra de que aquela pessoa, aquele menino, aquela menina é filho. Que esse filho me trouxe honra. Então, às vezes, mesmo pessoas... Por isso que, de repente, as pessoas faltam, no caso aqui nosso, falta do grupo de oração, falta da missa, falta das coisas da igreja. Tem alguns católicos também que é muito cômodo viver o catolicismo dominical. Aquele catolicismo que o camarada vai lá, uma horinha na missa, cumpriu a obrigação. Nós estamos, olha, a igreja está abarrotada. Eu repito, essa noite eu vou dizer que me toca muito essa meditação do Padre Flores, e de evangelizar os batizados.
Muita gente que acha que ela crê em Deus não crê não. Como que ela crê? Só na hora que ela quer? Como ela crê? Só na hora que ela precisa? É como diz no ditado popular, quando a água bate, aí ela nada. É muito complicado. Porque esse Deus que me criou, que te salvou. Por isso que Jesus diz lá no Evangelho, aquele que ouve, aquele que me ama, é quem ouve a minha palavra e coloca em prática. Não adianta só ouvir. Não adianta dizer que eu fui na missa ontem, que eu vim no grupo hoje, que eu fui no culto tal dia, que eu fui lá no dia de São Brás, que eu fui lá no dia de Santa Terezinha, que eu fui lá no dia de Santa Rita, que eu fui no dia de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora disso. Eu fui aos evangelhos, é o culto de fogo, o culto de bênção, o culto de não sei o quê. É muito complicado essas coisas, meu irmão, minha irmã. Abra tua mente, abra teu coração, abra teus pensamentos, porque o grande foco da vida com Deus é a salvação. É a salvação da alma. Como diz o Evangelho, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por que evangelizar? Às vezes tem pessoas que ela não sai lá, todo domingo você vai lá na igreja X, no horário tal, ela está lá. Está lá. Mas e os outros dias? E os outros momentos? E os outros instantes? Quer dizer, que eu vou viver Deus, por isso que eu falo, viver uma igreja dominical é cômodo. É 1h e 10 ali numa missa, é 1h, 2 horas num culto evangélico, aí os outros restos da semana, os outros restos dos dias, eu vivo como eu acho que devo viver. Por isso que em questões ideológicas, eu vejo muita gente católica, muita gente que se diz ser do grupo carismático, muita gente que se diz ser evangélico, de repente defendendo situações tão absurdas, defendendo pontos absurdos, aceitando situações absurdas, como por exemplo o aborto, como por exemplo a pena de morte. Aí eu acho, não, vai ver o que está na palavra de Deus. Se você se diz ser um cristão, se você se diz ser um católico ou evangélico, seja lá o que for, dentro do conteúdo bíblico, agora se você não crê na Bíblia, aí então a nossa conversa para por aqui, né? Eu creio na Bíblia Sagrada, eu creio no estandarte de fé, eu creio na palavra viva, né? Céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Eu sou cristão, eu tento ser cristão. Então aquele que me ama, ouve as minhas palavras e põe em prática. Então há muitos, quase uns 30, 40 anos atrás, quando eu li esse livro do Padre Flores, que fala, ide evangelizar os batizados, no primeiro momento a frase você fala, mas como? Uma pessoa que é batizada, crismada, uma pessoa que casa na igreja, ela precisa ser evangelizada? Sim, ela precisa. Nós vivemos num mundo, numa sociedade, e hoje mais do que nunca, que nós somos minados. Nossa Senhora, quando às vezes eu vejo certos apresentadores de TV, certos artistas, ou como esses dias eu falei numa reunião aqui, eu acho um absurdo, porque até então, a palavra seguir, sempre para mim foi uma expressão de um termo religioso, seguir a Deus, seguir a Cristo. E hoje em dia a palavra seguir, ela está banalizada nesse tal do Instagram, que as pessoas têm seguidores, elas seguem pessoas e pessoas seguem elas. Como eu já abordei numa live aqui,
o absurdo desses influenciadores sociais, como que é? Influenciadores digitais. Pessoas que não têm conteúdo nenhum, de repente tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores. É muito complicado, né? As pessoas às vezes querem espelhar essas pessoas que elas seguem. Aquela mulher, aquele artista, aquele cantor. Tem criança que é pequenininha, já é influenciadora social, digital. E eu repito, o que eu sempre entendi da palavra seguir é um sentido bíblico, cristão. Jesus chamava as pessoas para segui-lo. E hoje essa palavra seguir, ela está banalizada nesse tal do Instagram. Tem pessoas aí que, meu Pai amado, Jesus Cristo, como as pessoas estão tão pobres de mente, tão pobres de alma, tão pobres de espírito. Tem gente que fica horas, né? Tem gente que posta desde quando ela acorda até a hora que ela dorme. Tem gente que posta o que ela come, o que ela veste. E às vezes nós, que somos seguidores de Cristo, somos taxados de bitolados. Nós que somos seguidores de Cristo, somos taxados de fanáticos. Esses dias eu ouvi o Padre Augusto pregar uma coisa que eu sempre preguei. Existe um vídeo do Padre Augusto, volta e meia prega lá na Canção Nova, que ele fala justamente sobre o velório, sobre a missa dos 7 dias. Eu preguei muito isso, né? Hoje em dia uma pessoa morre, vai todo mundo lá em volta do caixão, ter comiseração, aí chama até um sacerdote, ou chama um irmão evangélico para rezar para uma pessoa que está ali deitada e que enquanto ela vivia ela não queria saber nada de Deus, ela só queria curtir prazeres, zoação, bebida, farra. Eu confesso que hoje aqui na minha cidade, Sertãozinho, tem várias paróquias, vários padres, mas há muitos anos atrás, quando eu comecei aqui, tecnicamente só tinha o Padre Antônio, Cônigo Antônio. E quando esse grupo começou a ser muito fervoroso, muita gente frequentando, hoje graças a Deus são 6, 7 grupos na cidade, mas esse grupo chegou a ter quase 1000 pessoas ali na igreja matriz. E era normal, né? Às vezes acontecia de quando um parente falecia, alguém falecia, quando o padre não podia ir, algum ministro da igreja não podia, as pessoas me chamavam. Eu lá, todo piedoso, ia lá rezar para as pessoas. Até então, quando você vai rezar num velório, diante de um caixão, de uma pessoa que de certa maneira até frequentou meu grupo, frequentou a igreja, mas de repente começou a cair uma ficha. Ô louco, eu estou vindo aqui rezar por um cara que eu nunca vi ele na igreja, nunca quis saber de Deus. A própria mulher dele, ou o próprio filho que se queixava, meu pai não quer saber nada de Deus, de religião. Eu confesso que eu parei. Hoje, raramente, eu vou num velório. Porque é o seguinte, todo mundo espera de mim, pela função que eu tenho, pelo papel que eu tenho, quando eu chego num velório, a pessoa espera que eu já vou lá rezar, que eu já vou fazer alguma coisinha, né? E muitas vezes eu me deparei rezando para alguém, desculpa a expressão, mas tem defunto que não compensa nem acender vela. Desculpa a expressão. Tem gente, como diz o Padre Augusto, até me animou, né, Lucas, me dizer que tem gente que não precisa nem precisa rezar a missa de 7º dia. Para que vai rezar a missa de 7º dia? O cara viveu 40, 70, 80, não sei quantos anos, nunca foi numa missa. Aí vai se rezar a missa de 7º dia para o indivíduo?
Você que vai assistir essa live pela primeira vez ou nunca me viu, eu sou o tipo de pregador que às vezes eu falo coisas que os padres deviam falar. E às vezes eu vou ser sincero, eu sou perseguido por isso, criticado por isso. Eu não estou nem aí. Eu vou fazer 60 anos no mês que vem, então eu não estou nem aí. Quer ir para o inferno? Vai para o inferno. É igual os membros do meu grupo. Tem umas pessoas que eu fico insistindo. Eu não vou assistir mais. Para quê? Perca de tempo. É jogar pelos aos porcos. E às vezes eu comento, eu brinco com Jesus quando eu falo que eu tenho que ficar cobrando uma pessoa. Eu vou mandar ele se danar. E se morrer eu não vou rezar no velório. Para quê? Se contar em vida não me ouve, né, Zé Domingos? A pessoa não me respeita, não me ouve como um pregador. Aí ela vai morrer, eu vou lá. Eu vou o quê? Nada. Eu vou falar, Jesus, eu falei, eu cobrei, e ainda eu saio por bobo. Cuidado, gente. Eu repito, tem muita gente dentro de igrejas evangélicas, como tem muita gente dentro de nossa igreja católica que precisa aprender o ABCD da fé. Entendeu? Às vezes sim, compensa ir num velório para dar conforto à família. Eu às vezes, sabe o que eu faço em alguns casos? Eu não vou no dia do velório. Às vezes eu procuro a pessoa depois. Não é para confortar? Porque o defunto não adianta acender vela. Mas o cara não quer saber nada de Deus. Aí vai adiantar lá, eu vou rezar, a não sei que eu tiver um dom de ressuscitar morto, né? Quem sabe eu vou lá no velório do camarada, ele ressuscita e toma jeito, né? Mas como até então eu não tenho o dom de ressuscitar defunto, eu vou partir por esse pensamento. Buscar a Deus, já que Ele deixa se encontrar, buscar em Deus. Porque é o seguinte, para as outras coisas, as pessoas não se preocupam com o horário, não falta das coisas. Ou seja, tem muitas coisas que as pessoas levam a sério. Mas a sua vida de fé, a sua vida com Deus, elas não levam a sério. Agora eu vou dizer uma coisa pela minha experiência vivida, acontecida. Essas pessoas que a gente cobra, elas não sabem o que vai acontecer amanhã. Elas não sabem, às vezes acham que está na mil maravilha. Porque na minha Bíblia diz assim, ao que muito se é dado, muito será cobrado. Na minha Bíblia tem um trecho lá de Apocalipse, diz, oxalá fosses frio ou quente, como é morno, você vai ser vomitado. Eu repito, tem muita gente que diz que crê, que tem fé, que conhece a Deus. Pelos seus frutos todos saberão que sois os meus discípulos. Bendito seja essa noite. Deixa eu saudar alguns irmãos aqui que estão aqui hoje. Andréa Batista, Graça Cruz, Ronaldo lá de Cruz das Posses, Isabel Aparecida, Cássio Oliveira, Marcos Vinícius, fez aniversário, né, Marcos? Deus te abençoe, meu filho. Elídio Martins, Andréa Batia. Compartilhe, viu? Compartilhe essa live. Sabe, meu irmão? Lê lá Eclesiastes 9. Depois da morte, não tem arrependimento. É igual quantas vezes eu vi, né? Ontem foi o Dia dos Pais, né? Quanta gente eu vejo que quando o pai está vivo, não dá importância. O pai morre, fica lá no velório, agarra o caixão. Eu já vi gente que não deixava nós nem fechar o caixão. Eu já participei de velório, que coincidentemente quando eu ia muito em velório, sabe aquelas taxas, que é a taxinha, né, Zé Domingos?
que fecha, tarraxinha que fecha o caixão, quantas vezes ficou no meu bolso? O cara da funerária chega, eu já pego as taxinhas e vou lá, achatando o caixão. Eu já vi gente não deixar eu tachatar o caixão. Não vai por quê? Cuidado, gente. E aquelas pessoas que não seguem direito, elas estão impedindo a salvação de outros. Porque Deus quer salvar os homens através dos homens. Quando uma pessoa é firme, ela leva os outros. Quando ela é Maria, vai com as outras. Quando ela não leva nem ela mesma, nem a família dela, nem o filho, nem a filha. A minha Bíblia, não sei se na tua tá, um cego não pode guiar outro cego. Por isso que eu estou batendo muito na tecla de hoje. Tem gente que é da igreja e precisa ser evangelizada. Ou seja, nem parece que foi na igreja ontem. Nem parece que tem uma Bíblia, no caso dos nossos irmãos evangélicos, uma Bíblia debaixo do braço. Cuidado, meu irmão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo. Mas aquele que ouve a vontade do meu Pai. Porque Deus tem um plano, né? Quando a gente ora na oração mais poderosa da Bíblia, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Por que as pessoas não seguem direito? Porque elas priorizam a vontade delas. É simples. Uma pessoa que tem uma certa conscientização, né? Ela tem que seguir direito. Eu não sou perfeito, não sou santo, não sou melhor que ninguém. Hoje mesmo encontrei uma pessoa, ela falou: Paulão, você está lembrado de mim? Ela trabalha num lugar que ela usa uma touca, né? Então só viu o rostinho assim. Eu falei: olha, eu acho que você foi no grupo quando você era criança. Ela eu tinha 13, 14 anos. Aí eu não entendi se ela tem 27 ou 37. Aí ela perguntou assim para mim: você continua? Que gostoso, não é? Continua. Pergunta para um lado: você continua? Quer ver? O Elton que não vem de sábado, você continua vindo de sábado? Fala a pergunta para ele. Pelo lado, você que tem alguém na intercessão e você continua vindo na intercessão? Hoje você olha para mim, hoje você vinha antes da pandemia. Isso não está acontecendo só com a igreja católica não, viu? Só com os grupos de oração. Eu converso com pastores evangélicos, está acontecendo nas igrejas deles também. Pessoas que iam X dias, hoje Malemar vai um dia. Malemar vai um dia. Então eu disse: hoje você não está vindo aquele dia, não está vindo aquele dia, eu acho que você não vai vir nem mais aqui. É verdade. É verdade. Se caminhando firme já não é fácil, né? Não é fácil, cara. As tentações, o mundo, o poder, o dinheiro, os prazeres, as coisas são muito fáceis hoje, né? Eu sou de uma geração que tomava refrigerante, olha lá, em festa. Eu sou de uma geração que tomava refrigerante no fim de semana. Hoje em dia, por mais que as pessoas dizem que a vida é difícil, e pipipi, que a carne está cara, e tchê. Olha, o óleo está caro. O óleo é de 8 a 10 reais, é caro. Mas uma latinha de cerveja que é 3, uma Heineken, quanto que é a Heineken? 5 pau, não é caro. Não é verdade? O cara compra lá 12 latinhas de cerveja, vamos multiplicar por 3 ou por 2 reais, vai dar 24 reais. Quanto tempo demora na mão dos benequetecos
um pallet de cervejinha. Ah, o arroz está caro, o feijão está caro, o óleo está caro. Mas gandanhar não está caro. Pecar não está caro. Não levar Deus a sério não está caro. Se você quer ouvir o que os outros não pregam, assiste minha live. Eu quero, Jesus, eu preciso, Pai, ser salvo. Vai ser uma burrice muito grande. Eu me converti com 17 anos, eu abandonei tanta coisa para chegar agora não me salvar. Ah, não dá. Então tem pessoas que brincam com a salvação. Tem pessoas que acham que qualquer hora volta a ser firme. Tem pessoas que não sabem o que vai acontecer na vida dela, né? Eu lembro os anos de 1997, 98. Não foi fácil, não. Eu tive um problema pessoal, depois a morte do meu irmão mais velho, depois mais para frente a morte da minha mãe. Minha mãe chegou a ter leucemia. Meu irmão morreu lá na Holanda. Eu fui casado, me divorciei nessa época com um pregador. Já tem aqueles que criticam eu, padres até que me perseguiam. Em vez de me dar apoio, aí que aproveitou a situação. Foi fácil, mas graças a Deus o Cônigo Antônio de Oliveira e muitos outros padres e bispos também me deram apoio. Só não dá apoio aquele que quer ter o mal. Então as pessoas, eu fico pensando que elas hoje estão na boa, está na maravilha. E quando vierem os ventos e as tempestades investir contra aquela casa, está na Bíblia. A não ser que você é santo demais, né? A não ser que Jesus Cristo. Mas como eu conheço a palavra de Deus, eu sei que a coisa não é bem assim, né? Que Deus nos fortaleça, que Deus nos liberte. Pense nisso. Eu sou carismático, eu sou católico, eu sou da igreja X. Eu tenho aprendido as coisas de Jesus como deveria aprender. Eu respeito as coisas de Jesus como deveria respeitar. Eu frequento as missas, o grupo de oração, as minhas rezas pessoais, né? Hoje a igreja começa a novena de Miguel Arcanjo. Aí o camarada vai fazer os 40 dias? 40 dias do Miguel Arcanjo direitinho. Será que resolve? Será que adianta? Faz um rec aí na minha pregação de hoje. Tem gente que busca Deus na hora que é conveniente. Foi lá no médico, veio a resultado de uma doença dela, ou de a doença de algum familiar, aí, meu Deus do céu. Jesus Cristo. Me liga 2 horas, 3 horas da madrugada. Aí acha eu. Aí acha eu. Cuidado, meu irmão. Buscai a Deus já que Ele se deixa encontrar. Buscai a Deus já que Ele está perto. E você, meu irmão, minha irmã, pense nisso. Lá na tua família, na tua casa, aonde você trabalha, o teu rol de amizades, tem muita gente que desconhece das verdades do Evangelho, das verdades da palavra de Deus. É muita coisa embutida aí, ó. Eu vejo cristão opinar em coisas que não tem lógica.
Não tem lógica. Esses dias eu postei um vídeo sobre o aborto. E eu gostaria que você entre no meu Facebook, vê um vídeo que eu postei sobre o aborto. Meu pai, como que pode? Como que pode? Eu vou falar mesmo. Até agora aí uns partidos, nós estamos já quase chegando na época de eleição. Tem partidos que são a favor dessas coisas. E você, como cristão, vai apoiar esses partidos? Cuidado. Cuidado. Não, porque a gasolina está caro, o óleo está caro, a carne está caro. Come ovo. Mas para de besteira. Para de achar que Deus é conveniência. Para de achar. Não é à toa que a loja de conveniência é imposto, né? A loja de conveniência é posto, é assim a pessoa. Ela está com o tanque vazio, ela vai lá e enche. Cuidado, você que volta e meia só enche o tanque na hora que precisa. Fica andando sempre na reserva da fé. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu amo minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu amo minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança orar sem cessar, orar em todas as circunstâncias. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Resistir à tentação, resistir ao demônio. Como diz a Bíblia, né? Crescer nos vossos bens, não prendais nele o vosso coração. Tem gente que acha que o dinheiro é tudo. Tem gente que acha que o dinheiro, o status, a posição social está acima de tudo. É muito perigoso. Muito, muito perigoso isso. Então, meu irmão, minha irmã, pergunte para você mesmo: eu sou uma pessoa evangelizada? Eu sou uma pessoa que conhece, que entende, que respeita, que se interessa pela doutrina? Ou seja, esse negócio de seguir Deus, cada um do jeito que acha que deve seguir, não tem nada a ver. Nós somos cristãos, apóstolos de Cristo, discípulos de Cristo. Só pode se intitular uma pessoa cristã se ela quer estar disposta a seguir a Cristo. Como eu falei aqui de hoje, nessa live de hoje, a palavra seguir até então, para mim era só usada no campo religioso, no campo espiritual. Hoje está banalizado aí no tal de Instagram. Hein? Você entra lá no Instagram, a pessoa tem não sei quantos seguidores. A pessoa até pergunta: você está me seguindo? Ou a pessoa diz: eu te sigo. Bom, quem me segue tem que vir aqui no Clube de Oração, viu? Né? Se alguém aí quer me seguir, vem aqui no Clube de Oração. Está convidado
a frequentar o grupo da Renovação Carismática Católica. Toda segunda-feira aqui, ó, tem um pessoal. Tudo bem, pessoal? Amém? Amém. Acho que não jantaram. Amém? Amém. Como diz os bons carismáticos. Amém, aleluia! Amém. A gente está aqui junto, eles estão intercedendo, ouvindo, intercedendo. Agora a gente encerra e eu continuo aqui uns 20, uns 15, uma meia horinha, presencialmente com eles, orando, louvando, avaliando aquilo que Deus quer falar para mim. Eu quero um dia, eu quero um dia, se eu tiver vivo e você morrer antes de eu ir lá no teu velório e falar, olha, isso aí sim, isso aí. Ou se eu for antes de você, vai lá e fala alguma coisa. Bendito seja Deus. Guarda bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Vocês não sei. Isso quer ser evangelizado, a pessoa lembrar, né? Não meter a mão pelos pés, né? As pessoas acham que Deus precisa delas, né? Igual eu já tive problemas aqui neste grupo. Esse grupo tem 37 anos. Já tive gente que quis fazer rebelião aqui. Já olhou para você, vai ficar aí? Eu não vou vir mais, né? Como se ela parando o grupo ia parar, né? O grupo não existe mais. Não. O grupo é de Deus. Não é de Paulo, de Cefas, de João, de Lucas. O grupo é de Deus. Então a pessoa acha que, né? E assim ela trata Deus. Ela acha que Deus precisa dela. Aí eu fui ontem lá na missa, a igreja estava vazia. Aí eu vim um dia no grupo, estava vazio o grupo. Vazio? Pode estar vazio um lugar onde Deus está. Por isso que eu preciso. A pessoa às vezes ela raciocina, ela pensa contrário àquilo que a Bíblia ensina, né? É isso que é entender o que é ser evangelizado. Se eu sou evangelizado, doutrinado, eu não vou pensar contra a Bíblia, nem vou falar nhaca, nem vou falar bobeira. Meu pensamento, eu gosto muito de um trecho de Romanos que fala assim: o pensamento de Cristo. Como diz aquela canção, vamos encerrar com uma canção folclórica do coisa. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorria, sentir como Jesus sentia. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão. Ajuda eu, povo de Deus. Tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: que é preciso para ser feliz? Tá vendo? Uma criança já quer saber o que precisa. Aí tem uns marmanjão dentro da igreja que acham que do jeito que está fazendo está certo. Por isso que Jesus diz: deixai vir em mim as criancinhas
porque delas é o reino do céu. Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Vamos estender as mãos para o celular aqui, gente. E orar por toda pessoa que está assistindo, que vai assistir, que vai compartilhar. Dê uma tua graça, Senhor. Dê uma tua graça para aqueles que partilham, até os parentes nossos que assistem a Jesus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Um dos líderes carismáticos, evangelizar os batizados. Como uma pessoa da igreja Eu, nesses 40 e tantos anos que eu vivo dentro da igreja, né, eu já vi tanta barbárie, tanta barbárie. Às vezes os padres, eles chamam as pessoas para ser ministro de Eucaristia, que misericórdia. Porque ser ministro da Eucaristia, cantar num coro, ler uma leitura, vai lá. Mas uma pessoa que vai pegar o corpo e o sangue de Cristo e vai dizer para outra assim, eis o corpo de Cristo. É muito sério, cara. Eu confesso que às vezes os padres, eles chamam gente para ser ministro, que no fundo ele nem conhece a pessoa direito. É um absurdo. A própria pessoa tinha que ter, ela tinha que ver que é, meu Deus, olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando o corpo de Cristo e dando para os outros. E minha conduta, o que eu busco na minha vida não tem nada a ver com esse Cristo que eu estou dando para os outros. Por isso que São Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, vai dizer que muita gente come e bebe o corpo de Cristo indignamente, que não tem consciência, que em vez daquele corpo e sangue de Cristo ser para a salvação, vai ser para a condenação da própria pessoa. É igual eu rezei aqui hoje, eu quero isso que eu faça, sirva para me salvar, não para me condenar. O ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo. Eu confesso que às vezes eu chego em casa amanhã e eu dou uma assistidinha na live e eu falo, nossa, eu falei isso, eu preguei isso, Deus me inspirou isso. É muito sério, gente. Nesse domingo, quanta gente, você que é uma pessoa tradicional da cidade, quanta gente a gente viu ser ministro da Eucaristia, que misericórdia. A pessoa se condena. É muito sério. Igual, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um menino que toca violão aqui para mim, eu conheci ele desde nascer. Hoje o nosso grupo tem um violeiro, ele, né? Mas já sentou aqui no meu grupo gente tecladista, o cara manjava no teclado. E achava que na outra semana eu já ia mandar ele trazer o teclado e tocar aqui na frente. Não, é muito sério. O Lucas toca aqui para mim na frente, Deus vai cobrar dele. Entra uma pessoa aqui que nunca viu, chega aqui e vê o Lucas aqui na frente. Aí de repente lá na rua, em outro lugar, vê o Lucas. O Lucas tem que dar testemunho por ser o ministro de música. Eu tenho que dar testemunho. Você vê essa moça? A moça me parou hoje, lá numa fábrica. Ô Paulão, eu sei, é eu. Você está lembrada de mim? Aí eu olhei. Ela estava com uma touca, quando ela trabalha numa fábrica que faz coisas que tem que ter touca. Eu falei, você ia no grupo quando você era criança, né? Eu tinha tantos anos. Já imaginou se eu tivesse feito uma cagada? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria. Aqui em Sertãozinho, a maioria me conhece como Paulão do grupo, Paulão carismático, Paulão da igreja. É sério. Às vezes está a salvação, ou às vezes está a condenação. Que Deus abençoe você. Compartilhe até semana que vem. Se quiser vir aqui no grupo presencialmente, venha também. O grupo nosso também tem de sábado à noite, viu? É aqui na rua Expedicionário Solano, 1664, é facinho.
tem escrito na porta assim, Cristo vive, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho